A natureza dúplice de Satã, tanto subjetiva quanto objetiva, explica a totalidade das manifestações do mal. Um Satã objetivo, como uma força adversária, independente, opondo-se à divindade, explica a origem do mal, que não pode ser atribuído apenas à ignorância subjetiva individual ou coletiva do homem. Satã tem que ser reconhecido conjuntamente como mal objetivo na natureza e como um poder capaz de também operar no homem em forma de consciência subjetiva errada. Reconhecer a existência de Satã não nega o conceito de um Deus que é o único alfa e ômega do cosmos. Em realidade, não existe essencialidade nada mais que o espírito, a substância única. A bem-aventurança sempre existente, sempre consciente e sempre nova. O mal da ilusão existe somente no domínio das formas, não na essência do espírito. Enquanto houver a criação, uma coalescência de fenômenos finitos na substância infinita, a ilusão das formas produzirá a consciência de imperfeição que se acha separada do absoluto inigualável. Em São João, capítulo 10, versículo 10 e 11, está escrito: Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. O Espírito, causa e substância primordiais da criação, permeia essa criação que ele próprio originou. Mas o mundo não percebe nem compreende esta inerência divina, feito por ele. Não significa que ele a criou assim como um homem constrói uma casa, mas sim, do mesmo modo como a água se transforma em gelo, o Espírito, pelo poder condensador da vontade, materializou-se por meio da ilusão cósmica, transformando-se em um fabuloso universo. Veio para o que era seu, e os seus não o reconheceram. Ou seja, tendo-se manifestado como sua própria criação, esta não recebeu, não refletiu sua verdadeira essência espiritual. A dicotomia ilusória falsamente definiu a matéria como substância separada do espírito, enquanto nada existe que não seja o espírito eternamente indivisível. O espírito é percebido como a única realidade, a substância eterna, singular, quando a consciência entra na profunda experiência do samadhi, a união divina com o espírito. Após alcançar tal realização, então nos qualificamos para afirmar que não existe um Satã subjetivo nem objetivo, mas apenas o espírito bem-aventurado. Todavia, enquanto a alma encarna, percebe sua própria existência como parte das dualidades da criação. Precisa haver necessariamente um reconhecimento de que Deus e Satã são reais, embora o último exista somente numa irrealidade ilusória e relativa. Se alguém está sonhando, não pode negar a dor onírica resultante da colisão de sua cabeça de sonho com uma parede concebida em sonho. Enquanto sonhamos, a ilusão do universo, não podemos dizer que Satã ou o mal ou o sofrimento, ou a doença e a matéria não existem. Tal percepção transcendente diferencia aquele que desperta na consciência cósmica. Sua alma se regozija ao readquirir a sábia lembrança. Nada existe senão a bondade pura e eterna, o Espírito único e imutável. Enquanto Jesus se esforçava por atingir o estado derradeiro de completa absorção no espírito, representado em plenitude o drama da consciência humana
de modo a estabelecer um exemplo para o mundo. Satã começou a tentá-lo, buscando dissuadi-lo com a memória acumulada do mal subjetivo e objetivo resultantes de hábitos mortais ilusórios, de encarnações, de prazeres fugazes, oriundos do contato com objetos sensórios finitos. Jesus não negou essa força do mal. Seu conhecimento intuitivo reconheceu esse poder como um Satã consciente que o atraía com padrões do mal, dispostos lado a lado com os padrões de Deus. Dirigindo-se a essa força objetivada, Jesus destruiu seu efeito aprisionador com o poder da sabedoria sob seu comando. Vai-te, Satanás! Significando, seja a ilusão abandonada por minha alma que dispara rumo ao espírito. É tolice negar o mal subjetivo ou objetivo, enquanto ainda se está lutando com a ilusão. A necessidade urgente é manter-se alerta, proteger-se dos padrões destrutivos do mal em toda parte, como tentações internas e como imperfeições e discórdias na natureza. Jamais se deve pensar que é possível derrotar Satã em seu jogo. Basta alguém se sentir seguro de sua invulnerabilidade e o diabo engana seu oponente com alguma artimanha, levando o desafiador à derrota. É melhor não competir com suas tentações. Há suficiente abundância de bons jogos de entretenimento nos campos esportivos de Deus, onde podemos nos colocar à prova e nos sagrar vencedores com mérito. Deveríamos arregimentar os padrões da consciência crística. A bondade inspiradora em nossa própria consciência e razão, e na presença de Deus como harmonia e beleza em toda a natureza. Ao fortalecer-se a consciência do bem, sua luz dissipa as perigosas trevas da influência maléfica de Satã. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículos 1 ao 4. Ao elevar-se desde o estado do Espírito Santo da vibração cósmica onipresente, com sua consciência crística imanente no espaço vibratório, até a união com a consciência cósmica, o Deus Pai transcendente, desprovido de vibrações, bem como o reflexo do Pai como a consciência crística universal, Jesus experimentou uma atração da ilusão cósmica para a matéria, uma lembrança de hábitos humanos limitadores e confinantes acumulados durante encarnações. O Espírito Divino havia conduzido Jesus ao silêncio do deserto para que fosse testado, a fim de constatar se a sua consciência crística poderia ser preservada apesar da influência ilusória de todas as lembranças mortais. Um super-homem, embora estabelecido num elevado estado de consciência, por meio da meditação profunda, ficará sujeito às tentações da ilusão cósmica enquanto habitar o reino de Maia. As demandas de uma forma corporal virão coagir-lhe a recordar a dependência de experiências sensórias e a satisfação resultante do que lhe oferecem os sentidos, em lembranças de sua vida presente e de existências anteriores. Enquanto Jesus se dedicava ao contato com Deus em sua divina bem-aventurança,
foi tentado por Satanás e vivia entre as feras. A ilusão cósmica de Satã, metafísico, instigou tentações psicológicas de rudes paixões, de astutas seduções por poder e posses, e de intensos desejos mortais, oriundos da dor física e da fome, a fim de desviá-lo de suas sábias percepções transcendentes. Os apóstolos relatam que, durante 40 dias e noites, na solidão do deserto, Jesus foi tentado pelo diabo. Tendo Deus como sua única testemunha e aliado, ele lutou para repelir a força do mal, com o jejum para superar as ilusões da consciência corporal, com orações para fortalecer a mente na fé e na vontade determinada, e com o êxtase da meditação que reiterava a identidade de sua alma como filho desperto de Deus. Um Jesus que fosse um filho de Deus pré-fabricado e importado do céu, já perfeito e completo, não teria tentações a superar. As maquinações de Satã e a vitória de Jesus seriam então apenas um teatro divino. Como poderia tal realização tornar-se um ideal humano? Um ser espiritual, manufaturado por Deus, não teria o mérito de ser aquilo que deveríamos nos tornar por meio de nosso próprio esforço. E com isso, não serviria de exemplo para os seres humanos que ainda se debatem crivados de tentações. A encorajadora verdade é que Jesus era tanto humano quanto divino. Ele era uma alma liberta, uma das maiores que já veio à Terra, e era um ser humano que, pelo esforço espiritual de vidas anteriores, de autodisciplina, orações e meditação, havia colhido a safra abundante da consciência divina. Por meio de seu progresso cumulativo, ele manifestou a imagem potencial da consciência de Deus oculta em seu interior. Ele se tornou um Cristo, alguém dotado de consciência crística. Foi durante o estado crístico, em que era capaz de sentir sua consciência em cada célula atômica de seu corpo cósmico, de toda a matéria, que ele pôde atuar como salvador da humanidade. Somente uma alma que alcança tal universalidade é capaz de sentir perfeita identificação com Deus, qualificando-se assim para se tornar um emissário do ser divino. O Pai Celestial enviou Jesus à Terra a fim de servir como exemplo espiritual para seus filhos sobrecarregados com o fardo do sofrimento. O homem, Jesus, enfrentou tentações, chorou, sofreu como qualquer ser humano, mas exercitou sua vontade de maneira suprema para suplantar o mal e a ilusão de sua natureza material, e finalmente alcançou a vitória. Pois, na verdade, não presta auxílio aos anjos, mas sim à descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse feito semelhante a seus irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas concernentes a Deus, a fim de fazer propiação pelos pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Hebreus, capítulo 2, versículos 16 a 18. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Todos os profetas de Deus foram testados durante suas encarnações terrenas e tiveram que superar as fragilidades humanas inerentes à posse de um corpo mortal
para que pudessem atingir o estado derradeiro de união com a consciência cósmica. Os esforços de um mestre para reconquistar tal objetivo final, enquanto ainda vive na Terra, estabelecem um padrão ideal para outras almas em evolução. O encontro do homem comum com o tentador se dá principalmente como ideias subjetivas que o seduzem sutilmente através de maus hábitos pré- e pós-natais e da provocadora atração de seu ambiente material, para impedir o progresso daqueles que são altamente evoluídos. Satã pode assumir uma forma objetiva e valer-se de vozes vibratórias, numa última e desesperada tentativa de dissuadir o mestre que escapa velozmente rumo a Deus. Grandes mestres que se aproximam da libertação final podem ver distintamente Satã e suas legiões de maus espíritos assumirem formas personificadas para armar uma decisiva resistência contra a libertação desses mestres no espírito. De maneira misteriosa, Satã põe à prova grandes devotos de Deus com várias tentações que se apresentam imprevisivelmente em sua vida à medida que avançam espiritualmente. Tais tentações são, em geral, suficientemente efetivas para alcançar os propósitos de Satã. Mas quando os devotos estão bem próximos de Deus, Satã abandona suas sutilezas e surge abertamente de seu esconderijo para desafiar os santos do Senhor. Buda confrontou-se com Mara, que lhe ofereceu, sob a forma de um grupo de dançarinas, tentando-o a desistir sua bem-aventurança divina, em troca de prazeres sensoriais e conforto para seu corpo extenuado pela disciplina ascética. Buda, no entanto, permaneceu impassível e com isso alcançou a libertação final. De modo semelhante, quando Satã percebeu um ressurgimento de poder espiritual em Jesus, que estava rompendo as cadeias materiais de Maia, assumiu uma forma objetiva e conversou com ele, prometendo-lhe a felicidade temporal que todos os maléficos padrões de vida de Satã poderiam oferecer a Jesus apenas se abandonasse a Deus. Durante os 40 dias de jejum e sacrifício, a consciência de Jesus permaneceu num elevado plano de dualidade espiritual, abençoado pelo Espírito, mas também adulado pelo adversário. Ao retornar plenamente à consciência de um ser corporal, Jesus estava renovado em espírito, mas sentia a fome de seu corpo mortal, carente do alimento costumeiro. Como almas, centelhas individualizadas do Espírito ilimitado, os filhos de Deus são imortais, livres de qualquer dependência material. Deus planejou as células das flores, das plantas, dos animais e dos seres humanos para que vivessem recarregadas pela energia cósmica e não se alimentando cruelmente uma das outras. Somente quando a alma se identifica com o corpo humano profanado por Satã é que o homem sente a fome característica da dependência de suprimentos da natureza. A força ilusória, cósmica, levou o homem consciente de seu corpo a acreditar que sem o sustento físico, sua existência se extinguiria. Ao voltar-se para os produtos da terra, para sua nutrição, alento e alimento, o homem permanece preso a ela e esquece sua verdadeira natureza, que vive exclusivamente da energia cósmica e da vontade de Deus. Satã desejava que Jesus esquecesse seu divino estado de existência incondicional. Ele começou a tentar a consciência crística de Jesus
valendo-se da necessidade básica do corpo humano de satisfazer a fome. Satã atuou através da mente de Jesus, expressando uma proposição tentadora. Por que não utiliza seu poder divino para transformar pedras em pão? Jesus, em unidade com a inteligência divina, que ao vibrar transformou-se em sólidos, líquidos e gases, e os mantém em equilíbrio por meio das leis térmicas, elétricas e magnéticas, tinha o poder para manifestar esses princípios a fim de converter pedras em pão, transformando sua frequência de vibração eletrônica. Mas ele reconheceu a sugestão ilusoriamente plausível de Satã como um artifício para encorajar o hábito mortal de ceder à psicologia da fome física, o que, naquele caso, teria correspondido à traição do seu conhecimento de que, como imortal, ele vivia da energia infinita de Deus. Isso não significa que, após tal experiência, Jesus tenha abdicado do sustento humano. Ele compartilhava alimentos simples e banquetes preparados por amáveis anfitriões, mas fazia-o como um homem-deus, e não como um ser humano iludido e submisso ao hábito corporal da fome física. Com uma grande força vibratória de pensamento em seu interior, Jesus respondeu ao Satã metafísico, recusando-se a utilizar mal seus poderes divinos. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus citou a verdade das Escrituras, não teoricamente como fazem os teólogos, mas a partir do conhecimento direto do mistério e da origem da vida, vivenciado em seu jejum e intensa meditação. Descobri o modo divino de viver, suprido pelo Deus Pai, através do Espírito Santo, como fonte de toda a vida. Ele quis dizer, e não voltarei a reconhecer qualquer dependência do alimento material. O homem não é sustentado somente pelo pão. As energias relativas, limitadas, que derivam dos sólidos, líquidos e gases, das fontes materiais que nutrem a vida, mas primordialmente de cada palavra. Unidade de energia cósmica ilimitada vibrando do Espírito Santo. O grande Om ou Amém que entra no corpo humano através da boca de Deus. Experimentar essa verdade, assim como Jesus o fez, significa conhecer o vínculo eterno entre o humano e o divino, a matéria e a consciência, a irrevogável unidade entre o eu e o Criador. O bulbo raquiano, na base do cérebro, é a sede da vida e se forma a partir da célula embrionária primitiva, o núcleo original por onde a alma entra no momento da concepção. Assim como ondas de rádio que, embora invisíveis, podem ser extraídas do éter por um aparelho receptor, a energia vital vibratória que procede da fonte cósmica, onipresente, é recebida continuamente através do centro astral sutil no bulbo. Armazenada no dínamo de poder astral no cérebro, ela flui de lá através do bulbo. Ela sai da boca de Deus e é distribuída a todas as células do corpo. Se esse feixe de energia fosse retirado, o corpo tombaria sem vida no mesmo instante. O homem julga que vive do pão, o alimento, o oxigênio e luz solar, mas estes são apenas energia cósmica condensada. A energia radiante do Sol nutre as plantas são ingeridas pelos animais e humanos, e as plantas, por sua vez, deles se nutrem quando eles morrem.
direta ou indiretamente, a energia solar é a fonte material primária da vida. Quando alguém ingere um alimento, a energia vital no corpo começa a trabalhar na digestão e na metabolização do que é ingerido, extraindo por fim a energia solar armazenada naquele alimento para suprir o corpo. Desse modo, os cientistas afirmam que as células corporais operam pela energia que irradia do Sol, liberada pela reação química de oxidação. A própria construção do protoplasma se faz possível por meio dessa radiação solar, que libera forças elétricas que vivificam as células. Quando reage aos sentidos com percepções e ações, o homem despende parte dessa energia. E quando o suprimento do corpo é exaurido, ele se sente fraco. Então decide comer alguma coisa, ou respirar profundamente, ou sair ao sol para ser reabastecido com radiações de energia. O homem comum, identificado com seu corpo animal, acha que toda a sua existência depende do alimento, da água, do oxigênio e da luz solar. Mas chega um momento na vida de cada indivíduo em que, apesar do alimento que vem a ingerir, ou de quantos exercícios respiratórios faça, ou de quantos banhos de sol possa tomar, ele é forçado a admitir: não importa o que eu faça, minha saúde está definhando. Assim também o oxigênio inflado nos pulmões de um homem morto, o alimento injetado em seu estômago e a exposição de seu corpo ao sol não trarão de volta a vida. Os agentes materiais que sustentam um corpo são apenas fontes indiretas de vitalidade, dependentes da energia cósmica, que é a fonte direta da vida. O corpo humano é como uma bateria automotiva, a qual pode gerar eletricidade a partir de seus componentes e da água destilada suprida no exterior. Mas o poder disponível a partir dessas reações químicas é apenas temporário. Elas têm de ser continuamente recarregadas com a corrente elétrica do dínamo do automóvel, senão a bateria descarrega. Similarmente, a vida no corpo humano não é mantida somente por meio de sustento indireto, alimento, líquidos, oxigênio e luz solar, mas pela fonte direta de corrente vital vibratória, a Palavra de Deus. A eletricidade do dínamo carrega a bateria do automóvel e restaura seu poder para gerar mais eletricidade a partir de seus elementos químicos e água destilada. Assim também a energia cósmica, entrando no corpo através do bulbo raquiano, capacita o corpo a converter o alimento e elementos densos em energia doadora de vida. Essa mesma energia cósmica, em sua função universal criadora, fez os sólidos, os líquidos e gases. Quando os ingerimos, a energia vital inteligente do corpo precisa converter essas formas sólidas, líquidas e gasosas de nutrientes em energia que possa ser utilizada pelo corpo. A energia vital inteligente do corpo é o prana vitatrons, derivando das funções doadoras de vida do corpo astral. A diferença entre as formas materialmente ativas de energia, eletricidade, luz, calor, magnetismo, e a energia vital, o prana, é que as primeiras são meramente forças mecânicas, ao passo que a última, sendo vitatrônica, possui uma inteligência divina inerente. Na verdade, a energia vital interior é autossuficiente e pode sustentar o corpo por si só, mas através de gerações evolutivas de maus hábitos, ela foi condicionada a uma completa dependência dos alimentos, tornando-se como que encerrada em vibrações grosseiras, e se recusa a operar de modo apropriado.
ou mesmo a permanecer no corpo, sem o sustento material. O homem, como um viciado em alimentos, apenas esqueceu o modo de recorrer diretamente à força vital do corpo e a seu contínuo suprimento de energia cósmica. Quando um dependente de narcóticos tem subitamente negado seu acesso à droga, ele adoece ou morre. De modo similar, quando alguém é dependente das leis ilusórias de Satã, relativa às condições materiais de sua existência, que se tornaram uma segunda natureza para o homem, ele tem que libertar-se gradualmente de tal dependência pelo conhecimento de sua verdadeira natureza espiritual, ou, na ignorância, perecerá como um ser mortal que, se lhe for negado esse sustento de vida. Não é pecado viver segundo o padrão evolutivo da ingestão de alimentos, mas acreditar somente nos meios materiais para o sustento da vida é uma ilusão. Em última instância, é Deus somente que sustenta a vida através do poder vibratório e das várias forças na natureza. É o poder dele que digere o alimento, transformando-o em nutrientes para o corpo, os tecidos e o sangue. Está correto apreciar implicitamente a natureza e obedecer a seus métodos, mas a consciência deveria permanecer livre dessas limitações materiais. Em última instância, o corpo, aparentemente sólido, é ele próprio uma onda eletromagnética imaterial composta de subjacentes vitátrons astrais, que por sua vez são feitos de consciência cósmica. Deus condensou engenhosamente sua consciência em vitátrons, os vitátrons em elétrons e prótons, e essas partículas subatômicas em átomos, e os átomos em moléculas e células, todos vivendo das radiações provenientes da fonte cósmica. Um ator numa tela de cinema parece muito real, mas ele não passa de radiação dividida em luzes e sombras, emanado da cabine de projeção. O homem deve perceber a natureza etérea de seu ser. É composto de luz e consciência. É divino e indestrutível, sendo projetado na tela do tempo e do espaço pelo feixe cósmico, criador de Deus. O homem é um ser tríplice. Seu corpo é uma bateria no interior de outras baterias. A bateria do corpo está contida nas baterias da mente e da alma. Ela é continuamente recarregada com energia cósmica pelo poder de vontade acionado pela mente, que por sua vez extrai seu poder da consciência cósmica, fluindo através da superconsciência da alma. As baterias do corpo, da mente e da alma estão interrelacionadas. A bateria da mente é carregada a partir do exterior pela energia vital gerada pelo metabolismo do corpo e internamente pela superconsciência da alma. De modo semelhante, a bateria da alma é carregada a partir do exterior pela mente saudável, boa energia vital e boa energia química do corpo. E internamente, a alma é carregada com a consciência cósmica. Um corpo fraco e deteriorado enfraquece a mente. Mas um corpo saudável nem sempre significa uma mente notável, a menos que ela seja carregada com a consciência cósmica. Um corpo doente desencoraja a mente e suprime a expressão da alma quando mente e alma estão apegadas ao corpo. Por outro lado, uma alma forte
que recupera sua alegria na meditação, torna a mente indomitamente positiva. Tal mente poderosa, por sua vez, pode influenciar um corpo abatido pela doença a manifestar a cura e a vitalidade. Quando mais alguém medita diariamente e com profundidade, sentindo crescente alegria, tanto mais a bateria de sua alma será carregada com a sabedoria que emana de Deus. A meditação, a companhia dos santos e de pessoas inteligentes ou mentalmente fortes, os bons livros, a introspecção, o trabalho artístico criativo, a ciência, a literatura, os negócios, todos promovem o desenvolvimento de uma mente poderosa, receptiva à sabedoria da alma. Uma vez que a alma desceu do espírito para a matéria e fez do corpo imperfeito o seu pátio de recreio, a perfeição do espírito e da alma tem que ser estabelecida na mente a fim de capacitar a alma, antes envolvida com a matéria, a manifestar no corpo e, através dele, sua natureza como espírito, sua imortalidade original, a ausência de doenças e a imutável felicidade têm que ser evidenciadas no completo controle da mente sobre o corpo. A inteligência do homem, um reflexo da inteligência divina, controla os próprios átomos de seu corpo. A consciência cósmica de Deus, fluindo através da bateria da alma, dá poder à mente, e é o poder da vontade, exercido pela mente, que atrai a força vital criadora consciente, ou o verbo, desde o dínamo invisível da energia cósmica, fazendo-a fluir para o corpo através do bulbo raquiano, ou boca de Deus. A vontade opera o interruptor que controla o fluxo de energia ao corpo. Cada movimento requer um ato da vontade para supri-lo com energia. O simples fato de erguer a mão implica injetar energia e consciência em todo o sistema. Quando alguém não tem vontade de executar uma tarefa, sente-se cansado desde o início. Mas quando deseja fazê-la, sente-se cheio de energia. Aquele que faz tudo com disposição e interesse descobre que é capaz de suprir-se incessantemente do reservatório de poder cósmico. Permanecer em apática passividade e não utilizar o poder da vontade ao enfrentar cada um dos deveres e desafios da vida. Como alguns dogmáticos mal orientados interpretam as palavras de Jesus: não se faça a minha vontade, mas a tua. Corresponde a interromper o livre fluxo revigorante das correntes divinas ao corpo. É quando se paralisa a vontade de viver, em razão de doença avassaladora ou outras dificuldades, que ocorre a morte do corpo. Pelo uso excessivo da força de vontade, é possível ao homem carregar suas células corporais, que são apenas glóbulos elétricos. Aquele que jejua criteriosamente por um longo período perceberá que sente cada vez menos necessidade de alimento, que algo mais sustenta o corpo. As correntes de energia, acumuladas no cérebro e nas células, são atraídas pela mente e pela vontade, que são capazes de converter o corpo humano, antes uma bateria a água, numa bateria seca. Uma bateria movida a água depende da reposição de seu suprimento de água para gerar eletricidade. Uma bateria seca, entretanto, é sustentada por seu próprio reservatório interno de energia, recarregado apenas pela eletricidade. Pelo desenvolvimento de seu poder de vontade, o homem pode diminuir gradualmente sua dependência da energia atômica química dos alimentos materiais,
aprendendo, em vez disso, a sustentar e revitalizar seu corpo e faculdades mentais por meio de instrumentos progressivamente mais sutis de energia cósmica. Ele pode atrair mais sustento do oxigênio ou da luz solar. Por fim, os santos demonstraram que é possível viver somente da palavra de Deus. Num livro intitulado Amanzil, sobre Teresa Neumann, a camponesa de Konnerschaut, na Baviera, escrito com base em palestra do reverendo Joseph Screams, D.T., bispo de Cleveland, proferida em 12 de fevereiro de 1928, encontraram-se fatos notáveis sobre a vida dela, concernentes à sua subsistência pela energia divina. 1. Ela possui os estigmas do Salvador crucificado. As chagas permanecem inalteradas. Elas não se inflamam nem cicatrizam. 2. Ela revive a paixão de Nosso Senhor todas as sextas-feiras. 3. Ela repete em aramaico as palavras pronunciadas por Cristo. 4. Ela adivinha os segredos mais íntimos do coração. 5. Ela não toma nenhum alimento ou bebida. Não ingere alimentos sólidos desde 1923. Apenas água ou um pouco de suco de fruta. No dia de Natal de 1926, ela parou inteiramente de tomar qualquer alimento, seja sólido ou líquido, de modo que agora, por quase 2 anos, essa jovem não comeu ou bebeu coisa alguma, somente recebendo a Sagrada Comunhão todas as manhãs. O veredito de todos os médicos da Universidade de Berlim, de Praga, de Frankfurt, de Munique, doutores sem nenhum credo religioso, é esse. Falsidade ou fraude estão absolutamente fora de questão no caso de Teresa Neumann. Ela não está desnutrida, apesar da falta de alimentação, desde o Natal de 1926, e tem uma aparência tão saudável quanto qualquer um à sua volta. Nas sextas-feiras ela perde cerca de 4,5 quilos e 6 horas após o término das visões da paixão, ela já readquiriu seu peso normal de 55 quilos. Quando encontrei Teresa Neumann na Baviera, em 1935, ela já vivia sem alimento por 12 anos, mas parecia tão jovial quanto uma flor. No caso de Teresa Neumann, encontramos uma das muitas anomalias de Deus. Um lembrete divino a manter humildemente perplexa a complacência humana. Ela é moderadamente ativa, gosta de sol e de cuidar do jardim. Seu coração, sistema circulatório e respiração operam normalmente, mas ela não vive de alimentos sólidos nem líquidos. A vida de Teresa Neumann demonstra em nossa época o ensinamento de Jesus de que o corpo não vive só de pão. Como ela mesma me disse, vivo da luz de Deus. A santa estigmatizada subsiste atraindo energia cósmica do éter, do sol e do ar por meio de sua vontade e da consciência cósmica de Cristo. A santa Bengali Giribala já vivia sem comer por mais de 56 anos quando a visitei em 1936. Segundo me contou, desde que seu guru a iniciou numa técnica que liberta o corpo da dependência do alimento material, ela consegue viver inteiramente da energia cósmica. Durante todos esses anos sem comer, ela jamais adoeceu ou experimentou desconforto.
Sua nutrição deriva das energias mais sutis do ar e da luz do sol, bem como do poder cósmico que recarrega o corpo através do bulbo raquiano. Perguntei-lhe a propósito de ter sido ensinada a viver sem alimento, provar que o homem é espírito. Ela respondeu: demonstrar que, pelo progresso divino, o homem pode gradualmente aprender a viver da luz eterna e não da comida. As vidas incomuns de santos como Teresa Neumann e Kiribala são utilizadas por Deus para demonstrar a natureza essencialmente incorpórea do homem. Em eras evolutivas superiores, a regra será que o alimento consista principalmente de oxigênio, luz solar e energia etérea. Extrair nutrientes de material alimentar grosseiro é um meio um tanto indireto de obter a energia ali contida a fim de reparar o desgaste dos tecidos corporais. Retirar a energia do oxigênio e da luz solar é muito mais efetivo, e suprir-se diretamente do reservatório ilimitado de energia cósmica corresponde a restaurar o poder natural da alma de sustentar seu instrumento corporal com o verbo vibratório de Deus. No estado de animação suspensa, certos iogues da Índia demonstraram o poder de sustentar-se com a energia cósmica, mesmo na ausência da energia do oxigênio e da luz solar. Sadhu Haridas, sob estrita observação de uma equipe médica, foi enterrado a considerável profundidade sob a superfície da terra, nos jardins de um palácio bem vigiado. Seu corpo sobreviveu sem alimento, oxigênio ou luz solar durante 40 dias. Ao ser desenterrado, o declararam morto, mas para surpresa dos médicos ingleses e franceses que o assistiam, a vida que fora suspensa em seu corpo retornou. Quando o yogi entra num transe de animação suspensa, ele detém o desgaste das células corporais. Enquanto enterrado, a terra fria age como um refrigerador, protegendo o corpo da ação destrutiva do calor. Adicionalmente, a força vital interna cria uma espécie de frescor em todas as células que ajuda a preservá-las. Nesse estado, as células esquecem temporariamente seu mau hábito de dependência do alimento e vivem da vibração da energia cósmica. A ciência postula que cada grama de carne no corpo humano possui suficiente energia em seus componentes eletroprotônicos para manter o suprimento de energia da cidade de Chicago durante 2 dias. A força vital no corpo humano comum está acostumada a extrair poder da energia química dos alimentos. Os complexos mecanismos da natureza bloquearam o processo da subsistência somente pela energia vitatrônica acumulada nos elétrons e prótons das células corporais. No estado de animação suspensa, os yogis sabem como utilizar essa energia eletroprotônica para manter as células corporais eletrificadas como trilhões de baterias secas. Toda a consciência, a energia e as formas existem na imanente e transcendente consciência cósmica de Deus e se desenvolvem a partir dela. Nós existimos somente porque nosso Criador destinou porções infinitesimais de seu ser a tomar a aparência de uma multidão de seres. O homem comum se considera um corpo cujas faculdades produzem consciência. Yogis autorrealizados, ao contrário, sabem que a consciência e a subconsciência no cérebro e na coluna vertebral sustentam e animam o corpo. Eles conhecem o processo de retirar a vida e a consciência para dirigi-las aos centros cérebroespinais, astrais e conectá-las com a fonte de toda a consciência cósmica de Deus.